Revisão da vida toda no STF. Nós já trouxemos no último vídeo a petição de embargos de declaração que o INSS opôs no STF por meio da AGU, a Advocacia Geral da União. E no último vídeo nós trouxemos o artigo que a própria AGU trouxe sobre a decadência. Então a AGU está com medo de que mais pessoas fiquem sabendo sobre a decadência, e um dos pontos que ela atacou nesse embargo de declaração é justamente a questão de prescrição e decadência. A prescrição, ninguém está se opondo. Realmente vai ser aplicada a prescrição. O que é isso? É você poder receber os seus atrasados limitados a 5 anos a contar da entrada do processo. Então, quem entrou com o processo agora vai poder receber os últimos 5 anos. Mas, por exemplo, quem se aposentou em 2015 e entrou com o processo em 2020, além dos 5 anos de atrasados, também vai receber os 3 anos de atrasados das prestações que se venceram ao longo do processo. Então, quanto à prescrição, não confunda com decadência. Quanto à prescrição, não vemos muito problema, realmente. É 5 anos a contar da data do protocolo da ação. Agora, em relação à decadência, há esta tese que está crescente no mundo do direito, embora, sim, nós saibamos, e eu não estou aqui para falar meia verdade, não. Nós sabemos, sim, que existe o artigo 103 da Lei 8.213, que fala do prazo de 10 anos a contar do início do recebimento para você pedir uma revisão do seu benefício. Nós sabemos que existe isso, e eu sempre falei isso para vocês. Agora, o que existe? São teses de afastamento da decadência, de derrubada da decadência, inclusive, por quê? Porque a própria justiça já determinou o afastamento da decadência para várias outras revisões. Então, nós acreditamos e trouxemos esses artigos justamente para mostrar para vocês que é sim possível. Agora, é claro, pessoal, tudo depende dessa análise judicial e da análise do seu advogado. Ele precisa pegar os seus documentos, ver se você se encaixa em algum dessas hipóteses, tá certo? Por isso que eu já mando aqui, ó, WhatsApp, o 44 99868 3378, 44 99868 3378. E hoje eu quero trazer esse outro ponto que muita gente está preocupada e às vezes nem entendeu direito. Então eu quero tranquilizar vocês sobre esse ponto. Eu estou aqui com os embargos abertos, né? O ponto número 4, omissão sobre o divisor mínimo de 60% do período básico de cálculo. Muita gente está preocupada com esse divisor, está confundindo com o fator previdenciário, não sabe se é bom, se é ruim. Então calma, que é isso que eu vou trazer, e estamos derrubando os argumentos do INSS um por um. Então já se inscreva nesse canal e, sem perder tempo, né, pessoal? A nossa palavra de hoje. O Senhor Deus me recompensa porque sou honesto. Ele me abençoa porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor. Nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim, ele me recompensa porque sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. Tu, ó Senhor Deus, és fiel com os que são fiéis a ti e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas é inimigo dos que são maus. Tu salva os humildes, mas humilha os orgulhosos. Tu, ó Senhor, me iluminas. Tu, meu Deus, acabas com a minha escuridão. Tu me dás força para atacar os meus inimigos e poder vencer as suas defesas. Comente amém para essa palavra de Salmo 18. É isso mesmo, pessoal. Então, vamos seguindo aqui. Vai dar tudo certo. Envie sua oração, seu pensamento positivo, que vai dar tudo certo. Agora, em relação a esse ponto, ó, omissão sobre o divisor mínimo de 60% do PBC, período básico de cálculo. Sustento INSS, olha o que ele vem falando, né? Ele fala que a tese adotada pelo acordo embargado
tem efeito sobre outras normas estabelecidas pelas leis 9.876 e 8.213, pois todas fazem parte de um conjunto coerente que trata do salário de benefício e renda mensal inicial. É preciso compatibilizá-las, caso contrário, a judicialização das questões derivadas poderá abarrotar o judiciário com prejuízo para toda a sociedade. Não concordo, pessoal, porque é o que eu falo, o INSS ele utiliza de uma meia-verdade para utilizar isso como argumento. Qual que é a meia-verdade? Tá, é verdade que a Lei 9.876, que trouxe a regra transitória, a regra definitiva, a Lei 8.213, que é a lei que disciplina os benefícios do regime geral de previdência social. Sim, é verdade que eles fazem parte de um conjunto que deve ser coerente. Mas o conjunto de leis já era coerente desde lá atrás. Quem errou foi o INSS ao não aplicar essa regra definitiva, ao aplicar a regra transitória para todo mundo, mesmo que fosse prejudicial. Então agora o INSS vem falando que é um sistema coerente, mas cadê a coerência lá atrás? Né? Então, sim, é verdade que são leis que fazem parte do sistema coerente, mas eu te pergunto, cadê a coerência do INSS? Vamos seguindo. O INSS, com base no artigo 20 da Lei Introdutória de Normas ao Direito Brasileiro, respeitosamente considera uma omissão não terem sido abordados os reflexos práticos da tese adotada na interação com as demais normas que regem do salário de benefício. Um dos reflexos mais evidentes é dar margem para que segurados que não tiveram as melhores contribuições antes de julho de 94 se utilizem indevidamente da tese, contrariando a ratio decidendi do acórdão. O que ele fala aqui? Ele fala que mesmo os segurados que não tiveram as melhores contribuições anteriores a 94 vão poder se utilizar indevidamente. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que algum segurado iria entrar com pedido para diminuir o seu benefício? Você acha mesmo que alguém vai contratar um advogado para entrar com um processo para receber menos do que recebe? Então esse argumento do INSS não faz nenhum sentido. Por quê? Porque antes de entrar com a ação, precisa fazer os cálculos para ver se você está dentro dessa tese, para ver se faz sentido para você. Então, mais um argumento do INSS derrubado por terra ao vivo aqui para vocês, pessoal. E olha só, a tese está baseada na ideia de que a regra é prejudicial para o segurado que realizou melhores contribuições, pois resulta em um menor benefício. O tribunal entendeu que não se poderia admitir, tendo o segurado vertido melhores contribuições antes de julho de 94, que tais pagamentos fossem simplesmente descartados. Ocorre que há situação na qual, mesmo com piores contribuições, o segurado consegue obter benefício de valor mais elevado. Então, peraí. Então, se ele consegue obter um melhor resultado, incluindo as contribuições anteriores a 94, então essa regra é mais vantajosa para ele. E o que o STF decidiu? Que o segurado tem direito à opção da regra mais vantajosa. Se vai ser a regra só de 94 em diante, ou se vai ser a regra de todas as contribuições. Claro que em ambas as regras existe, né, a incidência do quê? Do cálculo sobre as 80% melhores contribuições, excluindo-se as 20% menores contribuições, o que eleva a média. Se a gente tem uma média assim, 10, 10, 10, 10, 2, 10, 10, 10. Faz uma média aritmética. Não vai ser 10, porque tem um 2 ali no meio. Concorda comigo? Então vai ser um pouco menos do que isso. Agora, se a gente exclui as piores contribuições que estão aqui embaixo, então isso eleva a média. Então, se a gente excluir esse 2, no nosso exemplo, a média vai ser o 10, tá certo? É só um exemplo hipotético para você entender a importância de se excluir, né, que a lei é boa. Que a lei é boa. Quem errou foi o INSS. Então, mais uma falácia do INSS derrubada aqui ao vivo para vocês. Agora, ele vem falando da ocorrência do divisor mínimo, que pode, em alguns casos, gerar uma renda maior do que aquela em que o divisor mínimo integra o cálculo, né? Então, afastar o divisor mínimo pode ser benéfico para o segurado. Olha! E o INSS é simplesmente contra
a opção do segurado poder receber o melhor benefício. Isso explica muito, hein, pessoal? Isso explica muito sobre a postura do INSS. Você acha mesmo que o INSS está aí para te ajudar? Ou você acha, né, que a AGU, nessa petição, ela está querendo atrasar o pagamento e querendo utilizar de argumentos falaciosos para derrubar o seu benefício? Olha aí, pessoal. Ué, se o afastamento da regra pode beneficiar o segurado, então que seja aplicado esse afastamento, porque o STF decidiu pela aplicação da regra mais vantajosa. E outra, pessoal, independente disso, é só bater o olho na lei. Esse divisor mínimo de 60% só existe na regra de transição e olha lá. Ele não existe na regra definitiva, que fala sobre 80% de todo período contributivo. Então, pessoal, não dá para entender, né? Assim, para que colocar um tópico desse? Primeiro, houve omissão em relação a isso? O INSS, ele havia trazido esses argumentos anteriormente e o STF deixou de se manifestar? Não, o STF não deixou de se manifestar sobre isso. Aí agora vem querendo trazer isso como se fosse uma omissão para atrasar o pagamento dos aposentados. Então, pessoal, realmente, esse ponto aqui do divisor mínimo de 60%, vocês podem ficar tranquilos, porque olha só, o próprio INSS em negrito, eu tô com os embargos no celular aqui, né? O próprio INSS em negrito, ele traz a seguinte frase, ó: em nenhum momento o STJ ou o STF julgaram ou determinaram o afastamento do divisor mínimo de 60%. Então pronto. Se em nenhum momento nem STJ nem STF determinaram o afastamento, então pronto. Isso foi julgado, não quer dizer que foi omisso. E assim, o próprio INSS, ele traz o argumento, aí quem tá lendo aqui fala, ué, mas esse INSS ele tá dando um tiro no pé, não é possível. E esse divisor mínimo, ele não existe na regra definitiva. Então podem ficar tranquilos quanto a isso. Esse é mais um ponto que vai ser derrubado, eu não tenho dúvidas, tá certo, pessoal? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, estamos derrubando argumento por argumento do INSS, então inscreva-se nesse canal para você se manter bem informado. Eu sou o Nakamura, professor e advogado há mais de 11 anos, trazendo as últimas informações diretamente de Brasília. Deus te abençoe grandemente, aproveite que esse vídeo terminou para fazer uma oração, deixa o seu like se você acha a revisão da vida toda importante e inscreva-se aqui, pessoal. Assim que batermos 100 mil inscritos, muita coisa vai mudar. Estou me dedicando cada vez mais para trazer informações de graça para vocês. Vamos juntos, pessoal, vai dar tudo certo. Até a próxima.